Notícias de última hora em Londres. O príncipe Andrew deixará de utilizar os seus títulos reais, incluindo o de Duque de York. A revelação foi feita pelo próprio príncipe após conversas decisivas com o seu irmão, o rei Charles. Um verdadeiro terremoto atingiu a casa de Windsor. Em uma decisão surpreendente e considerada irreversível, o rei Charles III retirou oficialmente os títulos reais que ainda permaneciam com o príncipe Andrew. Fontes internas do palácio afirmam que a pressão crescente da opinião pública, tensões familiares privadas e revelações constantes da imprensa acabaram por obrigar o monarca a agir. Cortesãos descrevem um ambiente dominado pela incredulidade, enquanto assessores corriam para conter as repercussões. Mas a questão permanece. Foi realmente apenas um escândalo que motivou essa decisão ou algo mais profundo no frágil núcleo da monarquia? Talvez o rompimento definitivo entre dois irmãos. O que começou como rumores transformou-se rapidamente numa tempestade. Durante anos, a figura do príncipe Andrew pairou de forma desconfortável sobre a família real britânica. Seu nome esteve repetidamente associado a controvérsias, projetando uma sombra sobre uma instituição que preza por tradição, dignidade e autocontrole. Desta vez, porém, as paredes do palácio já não foram suficientes para conter o barulho. A descoberta que levou o rei Charles III a tomar sua decisão ocorreu em 17 de outubro, uma data que será lembrada como o momento em que a monarquia traçou uma linha firme e dolorosa. Novos e-mails revelados dias antes mostraram que Andrew continuou em contato com o condenado Jeffrey Epstein, muito depois de ter afirmado publicamente que havia rompido a relação. A revelação destruiu a pouca confiança que ainda existia. A população britânica, já cansada de anos de escândalos envolvendo as amizades e negócios questionáveis do príncipe, reagiu com indignação. O dano, que antes era apenas a reputação pessoal, começou a ameaçar a credibilidade da própria coroa. A resposta do palácio foi rápida, calculada, mas claramente definitiva. Na sexta-feira, Buckingham divulgou um comunicado do próprio príncipe Andrew, confirmando o que muitos já imaginavam: o irmão mais novo do rei renunciaria aos últimos títulos reais que conservava, numa tentativa de proteger a imagem e o trabalho de Sua Majestade. Não foi uma escolha voluntária, mas uma medida moldada pela pressão pública e pela necessidade de garantir a sobrevivência da instituição. Craig Prescott, especialista em direito constitucional da Royal Holloway University of London, foi direto ao falar sobre a quebra de confiança.
dizer algo que se prova falso, isso foi a gota d'água. A opinião refletiu o sentimento geral no país. As declarações enganosas de Andrew não foram vistas apenas como fracassos pessoais, mas como uma traição à confiança pública, algo que a monarquia simplesmente não pode perder. Nos bastidores, o ambiente no Buckingham Palace tornou-se tenso, carregado de sentido de dever, mas também de pesar. Para o rei Charles, essa não foi apenas uma sanção, mas um ajuste de contas inevitável entre sua função como soberano e seus sentimentos como irmão. A falecida rainha Elizabeth II, mãe de ambos, sempre havia protegido Andrew, mantendo uma lealdade silenciosa mesmo diante das crises que o cercavam. Mas sob o reinado de Charles, o pragmatismo falou mais alto. Uma nova era começou, uma era em que a preservação da instituição passou a pesar mais do que os laços familiares. A pressão para agir já se acumulava há meses, mas a exposição daqueles e-mails transformou murmúrios em exigências públicas. Cidadãos britânicos, analistas e observadores internacionais pediram por medidas firmes. A monarquia, tantas vezes criticada pela lentidão, foi obrigada a acelerar. Entre assessores e membros da realeza, discutiu-se até onde a punição deveria ir. Pouco espaço havia para clemência. A opinião pública já havia decidido e a imagem da instituição estava em risco. Assim, sob o peso de décadas de escândalos e silêncio, uma decisão final foi tomada. Todos os títulos restantes seriam retirados. A identidade real de Andrew, outrora símbolo de status e privilégio, tornou-se um fardo impossível de carregar. Outrora conhecido como Duque de York, o príncipe Andrew encontra-se agora destituído dos seus títulos, com a reputação destruída e a sua ligação à coroa reduzida apenas a um laço de sangue. Como pôde um príncipe nascido no seio do privilégio transformar-se no maior risco da monarquia, forçando um irmão a escolher entre o dever e o afeto? Fique atento quando os laços de sangue colidem com a necessidade de sobrevivência. No momento em que o comunicado foi divulgado, já era evidente que aquilo não se tratava de uma escolha livre, mas de uma obediência disfarçada de dignidade. O anúncio de Andrew, redigido com extremo cuidado e divulgado através do Palácio de Buckingham, declarava que ele deixaria de usar todos os títulos nobres, incluindo o mais emblemático, o de Duque de York. As palavras sugeriam humildade, uma vontade de não desviar a atenção do trabalho do rei. No entanto, por trás dessa retórica cuidadosamente polida, escondia-se uma verdade bem mais fria. Fontes próximas do palácio revelam que não foi um gesto voluntário,
mas um ultimato imposto de forma discreta, porém firme, pelo próprio rei Charles. Aos 76 anos, o monarca, que luta silenciosamente contra uma forma não revelada de cancro enquanto lidera uma das instituições mais antigas do mundo, viu nesta decisão algo que ultrapassa o escândalo. Era uma questão de sobrevivência. O seu reinado, ainda nos primeiros anos, tem sido marcado por uma missão silenciosa: assegurar o futuro da monarquia para o seu herdeiro, o príncipe William. Isso significava limpar a coroa de qualquer sombra que ameaçasse a sua credibilidade, por mais doloroso que fosse o preço pessoal. O príncipe William, que vem assumindo um papel cada vez mais central, expressou recentemente a sua visão de uma monarquia renovada, baseada na responsabilidade e no propósito. A monarquia deve ser uma força para o bem, afirmou. Aos olhos de comentadores reais, Andrew tornou-se o oposto desse ideal. O lembrete constante dos capítulos mais sombrios da instituição. Como observou Craig Prescott, da Royal Holloway University, não há espaço para isso na monarquia moderna. A queda de Andrew não foi repentina. Começou há anos, enraizada na sua notória amizade com Jeffrey Epstein, o criminoso condenado cuja morte em 2019 deixou um rasto de escândalo e perguntas sem resposta. As visitas de Andrew às propriedades de Epstein, mesmo após a condenação deste, geraram indignação global e mancharam para sempre o seu nome. Depois veio a acusação explosiva de Virginia Giuffre, que alegou ter sido agredida por Andrew quando era uma adolescente traficada. O príncipe negou todas as acusações, mas a tentativa de se defender numa entrevista à BBC em 2019 transformou-se num desastre mediático. O seu tom parecia distante, as respostas evasivas e a infame afirmação de que não suava tornou-se símbolo da desconexão e arrogância real. No início de 2022, sob intensa pressão pública e interna, Andrew perdeu as suas afiliações militares e o estatuto de Sua Alteza Real. Mais tarde, chegou a um acordo extrajudicial com Giuffre por uma quantia não revelada, uma compensação que, segundo ele, não constituía uma admissão de culpa. Contudo, o estrago já estava feito. A sua imagem encontrava-se em ruínas e a confiança do público na monarquia enfraquecia a cada nova manchete. Mas o golpe final viria apenas recentemente. Um e-mail confidencial supostamente divulgado, um e-mail enviado por Andrew a um financista controverso, sugeria que ele ainda poderia estar a usar antigas conexões reais para exercer influência. A revelação lançou não apenas Andrew, mas também figuras seniores da família real,
numa posição profundamente comprometedora. Para o rei Charles, que passou décadas a defender transparência, reforma e moderação, a ideia de que as ações do seu irmão poderiam manchar o seu reinado era simplesmente intolerável. Dentro das muralhas do palácio, o ambiente tornou-se sombrio. Fontes próximas relatam que foi convocada uma reunião privada, possivelmente com a presença do rei e dos seus principais conselheiros. Durante o encontro, Andrew foi confrontado diretamente e questionado sobre um ponto crucial. Haveria mais alguma coisa? Algum outro escândalo, correspondência ou ligação que pudesse vir a público e gerar novo caos? A resposta do príncipe teria gelado a sala. Ele não podia oferecer garantias. Essa incerteza selou o seu destino. Para Charles, foi o instante em que a emoção teve de ceder lugar ao dever. Um rei pode perdoar, mas não pode arriscar a coroa. Assim, num ato simultaneamente implacável e inevitável, o monarca decidiu cortar os últimos laços formais que ainda ligavam o irmão à vida real. Na mente de Charles, o futuro da monarquia dependia disso. Mas à medida que os títulos de Andrew se desvaneciam na história, uma outra verdade pairava silenciosa no ar. Uma que nenhum comunicado seria capaz de esconder. Por trás do esplendor da realeza, escondia-se uma família dividida pelo peso da própria sobrevivência. E agora, enquanto os ecos dessa decisão ainda ressoam pelos corredores de Buckingham, uma pergunta permanece. Foi isto realmente justiça ou apenas um sacrifício real ditado pelo desespero? O declínio final do príncipe Andrew. Quando o ultimato do rei lhe foi transmitido, já tudo estava escrito nas entrelinhas. A lenta descida do príncipe rumo ao exílio começara anos antes, em novembro de 2019, quando a sua tentativa de se defender publicamente resultou numa das entrevistas mais desastrosas da história moderna da realeza. Sentado frente à jornalista Emily Maitlis, da BBC, no programa Newsnight, Andrew procurou refutar as acusações sobre a sua amizade com Jeffrey Epstein e negar ter dormido com Virginia Giuffre, então uma jovem de 17 anos, traficada pelo infame financista em 2001. O que se seguiu, porém, foi um espetáculo desastroso, uma performance insensível, fria e completamente fora de tom que selou o seu destino. As palavras do príncipe destinadas a limpar o seu nome tiveram o efeito oposto. Reforçaram a repulsa pública. As suas explicações absurdas e a recusa em demonstrar empatia pelas vítimas de Epstein tornaram-se o símbolo máximo da arrogância real em plena crise. As consequências foram imediatas e devastadoras. Em poucos dias, Andrew foi obrigado a retirar-se da vida pública e a abandonar todos os cargos honoríficos e de beneficência.
Era o início de uma longa e humilhante queda que culminaria nos acontecimentos de 17 de outubro, quando o rei Charles tomou a decisão final de lhe retirar os últimos privilégios reais. Na verdade, as sementes dessa decisão tinham sido lançadas no exato momento em que as câmaras da BBC se desligaram, em 2019. Uma das declarações mais marcantes da entrevista, a de que Andrew teria cortado contato com Epstein em dezembro de 2010, viria a persegui-lo anos mais tarde. No domingo passado, jornais britânicos divulgaram provas devastadoras que contradiziam diretamente essa versão. Um e-mail enviado por Andrew a Epstein em 28 de fevereiro de 2011, no qual escrevia: "Estamos juntos nisto. Teremos de ultrapassar tudo isto." A revelação reacendeu a fúria popular e confirmou as suspeitas de que o príncipe havia mentido ao público. Para a monarquia, tratou-se de uma violação definitiva da confiança. A lembrança de que o escândalo de Andrew já não era apenas uma falha pessoal, mas uma ameaça contínua à própria instituição. Nos bastidores de Buckingham, começou a circular uma palavra até então impensável: banimento. Um termo duro, mas adequado ao momento. A medida não implicava apenas a sua expulsão da residência em Royal Lodge, onde Andrew ainda vive, mas uma separação completa da vida real. Ele deixaria de representar a coroa, de receber qualquer apoio institucional e de desempenhar funções públicas. Na prática, transformou-se novamente num cidadão comum, ainda príncipe por nascimento, mas com a sua identidade real completamente despida. E, no entanto, mal a poeira do seu exílio começou a assentar, uma nova tempestade formava-se no horizonte. O lançamento póstumo das Memórias de Virginia Giuffre, previsto para a terça-feira seguinte, ameaçava reabrir todas as feridas que a família real tentara cicatrizar. Giuffre, uma das vozes mais firmes entre as sobreviventes da rede de Epstein, havia morrido por suicídio em abril, aos 41 anos. O seu irmão, Sky Roberts, disse à BBC: "De muitas formas, isto é uma vindicação para Virgínia." Trechos do livro, já divulgados em vários jornais, prometiam revelar novos detalhes e dar à vítima uma última oportunidade de falar com a sua própria voz. Para o rei Charles, o momento era desastroso. Tinha apenas alguns dias para agir antes que a fúria mediática global reacendesse o escândalo. Fontes internas acreditam que a decisão de formalizar a expulsão de Andrew em 17 de outubro não foi coincidência, mas um movimento calculado, uma manobra preventiva. Ao tomar uma atitude firme antes do lançamento das memórias, o rei pretendia mostrar ao mundo que a monarquia já havia feito a sua purificação, que não restava espaço para indulgência. A estratégia está alinhada com a visão mais ampla de Charles, uma monarquia enxuta,
transparente e responsável. Diferente da sua mãe, a falecida rainha Elizabeth II, cujo instinto era proteger a família da humilhação pública, Charles colocou a sobrevivência da instituição acima dos sentimentos pessoais. Para ele, a força da coroa reside na credibilidade moral, não na imunidade conferida pelo sangue. O banimento de Andrew, portanto, não é apenas uma punição, é um aviso. A era do perdão silencioso dentro da família real terminou. E, enquanto o rei trava a sua própria batalha contra a doença, a sua determinação apenas se fortaleceu. Ele sabe que a coroa não suportaria outro escândalo dessa magnitude. Para o príncipe Andrew, isso significa uma vida vivida na sombra permanente. Para a monarquia, uma recalibração fria e implacável, projetada para garantir a sua sobrevivência perante a tempestade que ainda se forma para além dos portões do palácio. Mas como é que a queda de um irmão se transformou no escudo final da coroa? E que tempestade invisível continua a ameaçar o palácio por dentro? Fique atento à queda de um irmão e à determinação de um rei. Durante anos, o nome de Andrew pairou na fronteira do escândalo, mas os sinais de alerta surgiram muito antes do caso Epstein. Já em 2007, a venda da sua residência em Windsor, por quase 20%, acima do preço pedido de 15 milhões de libras, levantou suspeitas. O comprador, Timur Kulibayev, genro do então presidente do Cazaquistão, despertou dúvidas sobre se a transação envolvia influência e não apenas propriedade. Os rumores nunca desapareceram, mas sob a proteção silenciosa da rainha Elizabeth, permaneceram contidos. Anos depois, outra ligação inquietante veio à tona. Um empresário identificado em tribunal como suspeito de espionagem chinesa, proibido de entrar no Reino Unido por razões de segurança nacional, o homem foi acusado de tentar explorar a sua ligação com Andrew para obter vantagens. Mais uma vez, o discernimento do duque foi posto em causa, reforçando a imagem de um príncipe perigosamente alheio às consequências dos seus atos. O que antes pareciam lapsos isolados passou a revelar um padrão de associações imprudentes e fronteiras morais confusas. Quando o escândalo Epstein explodiu, não apenas expôs as más escolhas de Andrew, revelou anos de negação e privilégio que a monarquia já não podia defender. Dentro de Buckingham, a inquietação deu lugar à ação. A historiadora real Sally Bedell-Smith revelou mais tarde que a alegada decisão de Andrew de afastar-se da vida pública não foi voluntária. Ele foi absolutamente forçado a fazê-lo, disse. Deram-lhe todas as oportunidades de agir com dignidade e ele recusou. Para o rei Charles ter agora o rosto de uma monarquia que luta por credibilidade moderna, não havia espaço para ambiguidade. Ao retirar-lhe os títulos restantes, o rei fez uma declaração inequívoca.
a de que, sob o seu reinado, a responsabilidade prevalece sobre o sangue. A declaração foi clara. A sobrevivência da instituição sobrepõe-se à lealdade familiar. Não se tratava de vingança, mas de preservação. A remoção simbólica do título de Duque de York teve um peso profundo. Aquilo que outrora representava dever e prestígio, agora permanece vazio. Um lembrete silencioso de que o privilégio real vem inseparavelmente ligado à responsabilidade. Andrew continua visível, mas sem voz. Um príncipe em exílio, dependente de apoios privados, mas desprovido de propósito real. O que começou como uma crise familiar transformou-se numa autêntica reavaliação constitucional. A incapacidade de Andrew em limpar o seu passado, o ressurgimento de e-mails comprometores e o iminente lançamento das memórias de Virginia Giuffre obrigaram o rei a agir. Nesta nova era de responsabilização pública, nem mesmo o sangue azul pode servir de escudo contra as consequências. Mas e se tudo isto não fosse apenas sobre escândalo ou sobrevivência, mas sim uma batalha silenciosa pela alma da monarquia? Fique conosco. A linha final foi traçada. Para o rei Charles III, a decisão de agir contra o irmão chegou num momento de delicadeza extrema. A monarquia já caminhava sobre uma corda bamba e o timing da mais recente revelação não podia ter sido mais crítico. Poucos dias antes da sua visita de Estado ao Vaticano, onde o rei deverá encontrar-se e orar ao lado do Papa Leão XIV. O desafio era monumental. Equilibrar dever, fé e família sob o olhar mais severo do mundo. Esta visita, concebida como símbolo de unidade entre religiões, tinha para Charles um significado profundamente pessoal. Representava o ponto culminante de anos a promover a harmonia interreligiosa, uma crença tão essencial à sua identidade pública que o teólogo George Gross, do King's College London, a descreveu como parte do seu mantra. Mas enquanto o mundo se preparava para ver o monarca a unir divisões espirituais, a sombra dos escândalos do irmão ameaçava mais uma vez engolir a instituição que ele lidera. Fontes próximas do palácio afirmam que o rei agiu com rapidez, talvez com mais determinação do que nunca. Não apenas por frustração, mas por necessidade. Como observou o próprio Gross, esta foi a forma mais rápida de reduzir ainda mais o estatuto de Andrew sem recorrer ao parlamento. Uma abordagem que poupou à monarquia um debate público longo e potencialmente humilhante. Cada hora contava. Um simples atraso poderia gerar novas manchetes, especulações e uma erosão adicional de credibilidade. Algo que Charles já não podia suportar. Nos bastidores, a decisão do rei também foi moldada pela necessidade de proteger outras figuras do círculo real, em especial a rainha Camila e a duquesa de Edimburgo, Sophie. Ambas construíram o seu trabalho público em torno da dignidade e segurança das mulheres.
Camila, através da sua luta contra a violência doméstica, e Sophie, através da sua defesa das vítimas de violência sexual em zonas de guerra, do Congo ao Kosovo. A contínua presença de Andrew e as controvérsias que o seguiam ameaçavam eclipsar completamente esse trabalho. Para Charles, cortar os laços foi tanto uma forma de proteger as causas das mulheres como de salvaguardar a coroa. Mas este último passo poderá não ser o fim da história. Muitos analistas reais acreditam que o rei prepara-se para ir ainda mais longe, possivelmente retirando a Andrew o próprio título de príncipe. Juridicamente, bastaria uma simples carta assinada pelo monarca. No entanto, permanecem obstáculos. Andrew continua a residir no Royal Lodge, uma vasta propriedade no Parque de Windsor, que se recusa a abandonar. Embora o rei já tenha cortado o financiamento privado, um gesto que alguns conselheiros descrevem como uma tentativa de expulsá-lo pela pressão, Andrew detém um contrato de arrendamento de ferro com validade de quase 170 anos. Desde que continue a pagar a renda, a sua expulsão é legalmente impossível, o que prepara o terreno para um amargo impasse jurídico entre dois irmãos, outrora unidos pelo sangue, agora separados pelo dever. No centro desta tensão ergue-se Sarah Ferguson, a ex-esposa de Andrew, que ainda partilha a residência. Um arranjo que muitos veem como uma parceria estranha, mas duradoura. Sarah Ferguson continua ao lado de Andrew, apesar do peso que essa escolha acarreta. As suas próprias atividades de beneficência e negócios sofreram danos colaterais provocados pela queda do ex-marido, e a questão que paira agora é se ela será capaz, ou sequer desejará, romper totalmente com ele. Mais doloroso ainda é o fardo suportado pelas filhas do casal. As princesas Beatriz e Eugenie, embora inocentes, encontram-se presas no fogo cruzado. O seu estatuto dentro da linha de sucessão potencialmente fragilizado pela desgraça do pai. Andrew pode não ter derrubado a monarquia, mas as suas ações alteraram-lhe a forma, deixando cicatrizes que se estendem muito para além do seu próprio destino, feridas profundas no coração de uma família, de um reino e do próprio conceito de responsabilidade real. Como pôde a queda de um único homem desencadear uma tempestade silenciosa dentro da linhagem real, redefinindo o verdadeiro significado da palavra responsabilidade para uma coroa? A ilusão da responsabilidade. A derrocada do príncipe Andrew, por mais dramática que pareça, não é apenas uma crise monárquica. É um reflexo de um padrão global que se repete em todos os centros de poder. Do Palácio de Buckingham às salas de Wall Street, dos gabinetes governamentais aos campos tecnológicos de Silicon Valley, a história é sempre a mesma, apenas com novos rostos e novos disfarces.
Surge um escândalo, segue-se a indignação e depois vem a encenação. Uma coreografia precisa de arrependimento e reforma, concebida para apaziguar a fúria pública sem nunca abalar os alicerces do poder. Não se trata de justiça, trata-se de sobrevivência. Quando a fé do público começa a vacilar, quando as pessoas comuns passam a questionar se o sistema em que vivem é verdadeiramente justo, os poderosos reagem depressa. Sacrificam alguns nomes, abrem investigações, fazem discursos solenes sobre responsabilidade e garantem que lições foram aprendidas. Mas por trás das cortinas, nada realmente muda. A estrutura, o poder, o privilégio e a concentração da riqueza permanece intocada. O tratamento dispensado pela família real a Andrew não é uma exceção. É um exemplo perfeito dessa lógica. Uma lição sobre como as elites gerem as crises, não reformando o sistema, mas preservando-o através do espetáculo. O guião é antigo, mas eficaz. Quando banqueiros imprudentes provocaram o colapso financeiro de 2008, poucos foram punidos. Os bônus continuaram a ser pagos e as mesmas instituições responsáveis pela catástrofe tornaram-se ainda maiores. Quando políticos corruptos são expostos, substituem-nos discretamente outros que pensam, agem e protegem-se da mesma forma. Quando gigantes tecnológicos são apanhados a explorar dados pessoais ou a manipular mercados, pedem desculpa, prometem reformas e continuam a expandir o seu domínio. O ciclo repete-se incessante, porque o verdadeiro objetivo não é corrigir, é conter. Na sociedade moderna, o maior inimigo das elites não é o escândalo, é a perda de legitimidade. No instante em que o público deixa de acreditar que o sistema é, pelo menos em teoria, justo, as fundações do poder começam a ruir. É por isso que existe o teatro da responsabilidade. Oferece ao povo algo em que acreditar, algo para ver, um espetáculo que sugere mudança, enquanto na realidade tudo permanece igual. O problema é sempre apresentado como falha individual. O erro moral de um príncipe, a ganância de um executivo, a imprudência de um político. Nunca o mecanismo de privilégio que tornou tudo isso possível. E assim, o público obtém catarse, os meios de comunicação ganham as suas manchetes e o sistema prossegue intacto. Isto não é cinismo, é compreensão de como o poder perdura. Ao longo dos séculos, os poderosos sempre dependeram de sacrifícios simbólicos, indignação controlada e reformas cosméticas para se manterem no topo. Funciona, mas apenas enquanto as pessoas acreditarem que o sistema, no fundo, continua legítimo. E é aqui que a história do príncipe Andrew encontra o seu verdadeiro eco. Não apenas como a queda de um homem, mas como o espelho de um mundo onde a aparência de justiça substitui a justiça verdadeira.
Um lembrete de que, mesmo sob coroas douradas, a humanidade ainda luta com a mesma velha ilusão, a de que poder e responsabilidade podem coexistir. Mas essa crença, contudo, começa a rachar. A internet, com todas as suas falhas, arrancou o véu de muitas das antigas ilusões. Hoje, as pessoas conseguem seguir o rastro do dinheiro, observar como as leis são moldadas e ver o privilégio a passar intacto de geração em geração. Podem comparar as suas próprias lutas diárias com as vidas opulentas daqueles que afirmam representá-las. E à medida que essa consciência se espalha, o velho espetáculo perde o seu encanto. Por isso, quando ouvimos dizer que um príncipe renunciou aos seus títulos, ou que uma empresa pediu desculpa por má conduta, devemos questionar o que realmente está por baixo da superfície. Estamos a assistir a um ato de responsabilidade ou de coreografia? O sistema está a corrigir-se ou apenas a ganhar tempo? Porque, se a gestão do escândalo de Andrew pela família real nos ensina algo, é isto: o poder fará sempre o que for necessário para sobreviver. Mesmo que isso signifique fingir cair apenas o tempo suficiente para se levantar novamente, intocado. Mas o que poderia levar uma monarquia construída sobre a imagem a sacrificar um dos seus próprios membros? Sobrevivência, estratégia ou algo ainda mais calculado? Quando as coroas perdem o brilho, o instinto de autopreservação transforma-se em arte. É um golpe magistral de sobrevivência. Um movimento tão preciso que apazigua a fúria popular sem tocar nos alicerces do privilégio. A monarquia permanece, a riqueza persiste e o sistema que divide continua perfeitamente intacto. Mas isso levanta uma questão muito mais profunda e inquietante. Por que, em pleno século XXI, continuamos a aceitar instituições que prosperam com o privilégio herdado, enquanto milhões lutam todos os dias apenas para sobreviver? Por que continuamos a acreditar que a desigualdade é natural? Que alguns nasceram para governar, enquanto outros nasceram para resistir? A verdade é desconfortável. A monarquia, tal como os sistemas políticos e econômicos que a rodeiam, assenta numa crença simples, mas cruel, a de que a hierarquia faz parte da natureza de que sempre existiu, de que sempre existirá. É a mesma história contada ao longo dos séculos em línguas e trajes diferentes. Os que estão no topo não são apenas mais ricos ou afortunados, são retratados como melhores, mais capazes, mais merecedores. Enquanto os restantes são ensinados a trabalhar mais, a esperar menos e a agradecer pelas migalhas que caem das mesas onde outros banqueteiam-se com o fruto do seu esforço. Essa crença não fica confinada a palácios ou parlamentos. Ela infiltra-se silenciosamente no tecido da vida cotidiana. Nas escolas, onde as crianças aprendem a admirar o poder. Nos locais de trabalho, onde a obediência é mais recompensada do que a inovação.
e nos recantos mais íntimos da mente, onde o valor próprio passa a medir-se pela proximidade ao privilégio. É isso que permite que bilionários sejam vistos como visionários, enquanto aqueles que constroem os seus impérios são tratados como descartáveis. É isso que mantém a máquina da desigualdade a funcionar suavemente sob o ruído da rotina. E, contudo, quando se retiram os véus, os títulos, as cerimônias, as salas douradas e o espetáculo televisivo, o que resta? Seres humanos, falíveis, frágeis, não mais virtuosos do que qualquer outro. Pessoas cujo conforto depende de um sistema cuidadosamente desenhado para mantê-las exatamente onde estão. A monarquia, como todas as instituições erguidas sobre a hierarquia, não perdura porque é essencial, mas porque é acreditada. Porque suficientes pessoas foram ensinadas a vê-la não como privilégio, mas como tradição. Não como exclusão, mas como herança. Mas a história sussurra uma outra verdade. A crença pode quebrar. Quebra-se quando as pessoas começam a ver o poder não como destino, mas como construção. Quando os trabalhadores percebem que a riqueza que produzem sobe, em vez de se distribuir. Quando o público entende que as desculpas, as demissões e os sacrifícios simbólicos, um príncipe sem título, um CEO afastado, um governo a prometer reformas, são apenas instrumentos de controlo, uma ilusão de mudança, cuidadosamente encenada para proteger o que realmente importa. A estrutura que sustenta o poder. A verdadeira mudança, aquela que transforma sociedades, nunca veio de cima. O poder não abdica, ajusta-se, troca símbolos por sobrevivência. Cada avanço real, o voto, os direitos laborais, a igualdade civil, a proteção social, nasceu de pessoas comuns que se recusaram a calar. E talvez esse seja o ensinamento mais profundo escondido sob as manchetes e escândalos reais. Quando o povo deixa de acreditar nos mitos da nobreza, quando o prestígio deixa de equivaler à virtude, e quando o poder é medido não pela herança, mas pela integridade, é então que as coroas começam a perder o seu brilho, porque a verdadeira questão nunca foi o que um príncipe abdica, mas o que uma sociedade finalmente decide que já não aceitará.